Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Veritas. Meu nome é Carlos Chaves, eu sou membro da Igreja Evangélica Quadrangular, igreja a qual o responsável por esse canal, que é o Haroldo, também faz parte. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que está lá no livro de Filemão, na verdade na carta que Paulo escreve a esse homem chamado Filemão. E essa carta ela traz uma história de um homem chamado Onésimo, até para que vocês sejam situados nessa história. Esse homem chamado Filemão era um rico da igreja de Colossos, e esse homem a qual eu citei, chamado Onésimo, era um escravo que vivia dentro da casa de Filemão, pois nessa época era permitido entre aspas, né, a escravidão. E esse homem ele foge dessa casa que ele estava sendo escravo, e provavelmente ele roubou alguma coisa nessa casa, e a Bíblia cita que esse homem ele encontrou o apóstolo Paulo, e nesse encontro que eles tiveram, ele se converte ao Senhor, e Paulo ele pede para que Onésimo retorne à casa de Filemão, e ele escreve essa carta que carrega o nome, né, de Filemão, para esse homem, para que ele recebesse-o de volta e o perdoasse, e caso ele tivesse roubado alguma coisa, ele pagaria assim que ele encontrasse, e ele pede para que ele receba-o de volta. Ele até mesmo disse que ele seria muito útil ao trabalho dele como missionário, mas ele queria devolver, até porque não era propriedade dele. E ele fala: olha, eu poderia mandar que você recebesse, mas eu estou te pedindo para que você receba Onésimo de volta e o perdoe, pois agora ele não é somente mais um servo inútil para você, mas agora ele é um servo útil. Esse é o significado da palavra Onésimo, do nome Onésimo, e ele irá ser muito útil ao serviço. Ele não é somente agora o seu escravo, ele é seu irmão em Cristo. Então ele recebe-o de volta por meio dessa carta. E o que nós aprendemos com essa história? Esse homem chamado Onésimo, a qual ele é recebido de volta por esse homem chamado Filemão, esse homem chamado Onésimo, ele é semelhante a nós. Nós éramos essa pessoa que estávamos condenada, nós éramos essa pessoa que nós teríamos aí um futuro fracassado, mas Jesus Cristo, por meio do seu amor, nos amou, morrendo em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, e não somente vida, mas que nós tivéssemos uma vida em abundância. Eu incentivo vocês a fazerem a leitura dessa carta a Filemão, uma carta com apenas um capítulo, não tem capítulo 2, 3, 4, com pouquíssimos versículos, com grandes ensinamentos. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você poderosamente, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like aqui nesse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas por meio do Evangelho. Deixe um comentário, seja uma crítica, alguma sugestão, e até o próximo vídeo. Vamos embora!